Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast De Volta ao Jogo. E hoje o tema será Brasileirão, que começou nessa semana. Eu, que me chamo Gabriel, tô aí apresentando e comentar junto com o meu amigo Luca. Fala aí, Luca. Muito prazer de novo, aqui é o Luca mais uma vez, junto com o meu excelente amigo Gabriel, um pouco do Brasileirão. E só falar que esse mês, realmente, para quem gosta de futebol, está sendo incrível, porque temos a Super Champions de Copa do Mundo e a volta do nosso excelente Campeonato Brasileiro. É isso aí. Bom, então hoje o papo é Brasileirão, né? A gente que pegou os 20 times da Série A, classificamos em 4 grupos. O primeiro, os que vão brigar pelo rebaixamento. O segundo, que vão ficar ali só pela Sul-Americana. E os outros dois, Libertadores e 4 para disputar o título. Vamos começar pelo rebaixamento, Luca? Vamos já rápido assim? Vamos começar por baixo. A gente vai pegando ali por baixo, vai até em cima. É isso aí. Então, quer começar você com os seus 6 times, né? Serão 6 times. Eu acho que falei 5, mas são 6. 6 times para rebaixamento. Sim, Começa aí. Qual você escolheu? sei. Cara, eu coloquei. Foi difícil colocar esses times. Acho que os 6 times que estão aqui eu coloquei mesmo para completar os 6. Eu vou falar os dois primeiros que eu acho que vão ficar. Não vão brigar tanto pelo rebaixamento. Seriam três, mais ou menos, que eu acho que vão ali conseguir escapar, que seria o Goiás, o Botafogo e o Vasco. Cara, o Vasco, ele tá conseguindo mexer com o time. Até que tá um time que tá fluindo bem a bola, o Thales Magno tá bem, o Cano vem muito bem. Realmente o Vasco sempre teve uma sorte com centroavantes e conseguiu achar de novo um centroavante muito bom, que foi o Cano. O Botafogo, cara, ele tá trazendo aí novas peças, trouxe o Honda, tá trazendo o Calu. E apesar da técnica do Botafogo taticamente não estar tão bem, acho que tem jogadores para se manter ali, pelo menos não pegar nada, sabe? Não ser rebaixado, mas também acho que pegar Uhum. uma Sul-Americana pode ser mais complicado. O Goiás, ele perde o Michael, que é o cara dele, sem dúvida. Então, apesar de ter o Tadeu também e outros jogadores bons, até mesmo o Rafael Vaz, que teve passagem pelo Flamengo recentemente, em 2017, e vem marcando seus gols, especialmente falta, desde o Brasileirão do ano passado. Vem sendo uma peça importante do Goiás, porém, acho que o Michel vai sim fazer falta. Esses três que eu falei, eu acho que eles vão estar mais ou menos por ali, acho que são os que menos têm chance de cair. Agora, eu acho muito que o Sport, o Atlético Goianiense e o Coritiba voltam para a Série B. Apesar do Atlético Goianiense ter conseguido uma grande vitória em cima do atual campeão, que é o Flamengo, mas também a gente pode contar que os jogadores do Flamengo não estão mais ou menos, não estão em boa forma física, o trabalho da Mané acabou de começar, estão funcionando muita pressão, mas o Atlético Goianiense conseguiu o resultado, isso que importa, jogaram bem, e marcaram 2 golaços, o segundo e o terceiro gol. O terceiro gol, então, eu acho que foi Ferraz, eu não lembro. Desculpa, eu não lembro realmente quem marcou, mas foi um belo de um golaço que foi até antes da área, um chute no ângulo. E conseguiram o resultado, porém acho que não tem elenco para se manter. O Coritiba também, mesma coisa, já vem aí com 2 derrotas, né? Se eu não me engano, pode me confirmar, Gabriel? Sim. Sim, perdão, uma derrota porque não jogou o primeiro jogo, que eu não lembro quem que era, mas vem com uma derrota, mas também acho que. Não, perdão, duas. Perdão, olha o Isso, Goiás, duas. desculpem. Vem realmente com 2 derrotas e eu acho que não tem elenco para se manter. E o esporte também, mesma coisa, apesar do esporte, certo? Ele, entre esses, é o melhor, que está em nono até agora, com uma derrota e uma vitória, certo? Isso mesmo, com uma derrota e uma vitória. É, Derrota agora para o Vasco, certo? 2-0. 2-0 para o Vasco. Então, cara, eu acho que pra mim são esses daí que vão ser mais rebaixados. O Vasco, o Botafogo e o Goiás. Realmente coloquei por conta que eram pra ser 6. Desses 6 que eu coloquei, eu acho que o Vasco é o que menos tem chance, o Vasco e o Goiás. O Botafogo, ele tá muito perto. Se ele sair dos trilhos, eu acredito que ele tem um perigo de cair. Porém, os outros três eu acho que é muito complicado se manterem na Série A. Sim.
Eu fui nessa linha também. Eu acho que os três que com certeza, não com certeza, né, mas que vão ser hoje começam como os que vão claramente brigar para não cair, é o Sport, que quase caiu no Campeonato Pernambucano, e Uhum. o Coritiba e o Atlético Goianiense. Esses eu acho que assim vão com certeza brigar para não cair. Eu acho que eles não vão ficar ali para cima, no máximo 16º, que é 16º? É, 16º, que não cai ali, mas eu acho que vão cair. Realmente não são times que têm muito elenco para permanecer. O Atlético Goianiense e o Curitiba, que tem ali. No Curitiba, por exemplo, o Barroca tá começando um trabalho, mas o time não vem conseguindo criar chances. Eu assisti 2 jogos do Curitiba, os 2 jogos no Curitiba no campeonato. Não dei sorte, né? Perdeu os dois. Mas o time não consegue criar muitas chances e já começou com 2 derrotas, então vai ser bem complicado para o Curitiba. O Atlético Goianiense, que tá teve dificuldades aí com o Corona, né, com vírus, que teve jogadores que acabaram de testaram Sim, positivo, infectadas. sim, testaram positivo nesse início de campeonato, que complica um pouco. É um time que passou em quarto, né, quase não subiu, foi ali no sufoco. Desses times é isso. Agora, os outros três que para mim, vão brigar ali talvez vão brigar para não cair, eu coloquei isso, né? Mas que talvez podem ali sair e brigar mais em cima na tabela por uma Sul-Americana. Eles são o Goiás, o Fortaleza e o Bahia. Começar pelo Goiás, como você disse, perdeu o Michael, né? O, Michel. isso. Eles foram bem no campeonato passado, terminaram em 10º, mas eu acho que, assim, um time que tem menos investimento, não é aquele time ali do eixo, e não tem aquele elenco muito forte, ele realmente sofre. E eu acho que ele vai sofrer para não cair, vai brigar para não cair. Torço para não, porque eu gosto do Goiás, eu acho um time legal o Goiás. O outro que eu coloquei foi o Fortaleza, que, assim, foi difícil colocar esses dois, viu? Fortaleza e Bahia. O Fortaleza, ele tem um trabalho do Rogério, que é incrível, trazendo o time lá da terceira divisão até agora a primeira, vencendo a Copa É um do trabalho de Nordeste, tudo. Masterliga, né? Exatamente, muito isso. Mas assim, eu acho que o Rogério ele já saiu uma vez, então se o trabalho continuar, ele provavelmente vai continuar bem, ele vai receber uma proposta de algum outro time maior e ele deve aceitar. E se for mal também, a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, ele vai ser mandado embora. É. E eu acho que se o Fortaleza perde o Rogério, ele vai perder uma peça muito fundamental. E é isso, do Fortaleza é isso. O Bahia ele já vem com um trabalho também muito bom do Roger, mas que ultimamente está muito pressionado. Que conseguiu a vitória com o Bahia por 1-0, então respira um pouco mais no campeonato, sair assim com essa vitória, os 3 pontos, mas o Roger tá muito pressionado e eu acho que vai ser um campeonato muito duro pro Bahia. Dos seus, eu acho que, assim, pra gente criar um debate, o Vasco, eu acho que ele vai realmente brigar para não cair, eu acho que não tem força, mas o Botafogo, eu acredito. Eu acredito um pouco no Botafogo, com os times, com um bom time, com o Honda, o Calou, contratado agora, Uhum. o Catito, bom goleiro, mas, então, aí eu acho que o Botafogo não vai brigar. Mas, assim, pode ser que caia. Assim, é o futebol, né? Cara, pra mim é o contrário. Pra mim o Vasco ele tá com um elenco melhor que o Botafogo. O trabalho do técnico é melhor. Eu realmente, o último jogo do Vasco que eu vi, realmente não acompanhei, não vi os últimos 2 jogos do Vasco. Mas pelo Carioca, nessa volta, eu vi eles jogarem bem. O Raul foi acertando algumas coisas ali, achei um bom time, especialmente com o Cano, que tá vindo com o instinto matador aí, como eu já falei. Acho que entre cair assim, acho que é mais entre Vasco e Botafogo, acho que é mais o Botafogo. Uhum. Então vamos lá, vamos passar Peraí, antes pro. eu quero Você falar quer falar alguma coisa? dos seus, cara. Eu discordo muito do Bahia e do Fortaleza. Tanto que os Uhum. meus aqui, eles estão um pouco mais acima até. E a gente vai encontrar eles depois aqui, mais na frente da minha lista. Mas, cara, realmente eu concordo com você. O trabalho do Roger no Bahia está sendo muito contestado. Estão tendo muito problema de elenco nessa questão. O Roger está sendo bem contestado pela torcida. Porém, o elenco em si, a qualidade do elenco, eu acho que é muito boa.
O Bahia contrata o Rossi, contrata o Rodriguinho, que apesar de ter se machucado pelo Cruzeiro no passado, é um jogador que, quando chegou em boa forma física aqui no Brasil, se mostrou muito à média, se mostrou muito acima da média, se mostrou um muito bom jogador. Realmente, a lesão, ao meu ver, ano passado, foi o que estragou a temporada do Rodriguinho. Eles contratam o Rossi, o Zeca, né? Lateral que estava no Inter. Então tem Uhum. novos reforços com o Gilberto, com o Douglas Federich, que já estavam lá. O Nino também, que é um lateral que se mostra bem no Bahia. Então acho que teve essa junção de contratações com o elenco que já tinha. Acho que o Bahia vem forte, sim. E a gente vai encontrar ele mais na frente da minha lista. E o Fortaleza, cara, é realmente trabalho do Rogério Ceni. O que você falou, realmente, eu concordo. Se o Rogério Ceni sair, acho que o Fortaleza perde muito do brilho. Acho que se o Rogério Ceni sai do Fortaleza, pode vir a acontecer o mesmo lá que acontece no momento quando o Jorge Jesus sai do Flamengo. Realmente, concordo com você. Porém, eu tô pensando muito aqui no Rogério Ceni no Fortaleza, no Leão. E os jogadores do Fortaleza têm boa qualidade também, então acho que dá para se manter ele bem. Eu só acho assim, apostando na Sim, saída do sim, Rogério, porque se ele permanecer, provavelmente o Fortaleza deve fazer mais um bom com campeonato. certeza. Mas vamos passar para os próximos, para quem vai brigar Sula. na Agora Sul-Americana? você primeiro, né? Isso aí. Posso ir primeiro. Bom, eu vou começar com o Ceará, que eu acho que é o atual campeão do. Acho não, né? Isso eu tenho certeza. É o atual campeão da Copa do Nordeste, comandado pelo Gordiola. Eu adoro Grande esse apelido, Gordiola, cara. cara. E assim, eu vejo um time com bastante potencial, com um projeto que pode dar certo, mas é um time que apresenta riscos, sabe? Se parar de funcionar a engrenagem ali, alguma coisa, como é um time que tem um elenco mais fraco que os outros, um investimento menor, pode ser que tenha dificuldades. E ele, na minha lista, se a gente fizesse um top 20, seria a mesma posição que ele terminou ano passado, 16º, ali na beira para não cair. Eu acho que é isso. Uhum, Os outros dois que eu os outros três, não os outros quatro, eu acho que esses quatro aí estão mais ou menos na mesma prateleira. sim. Que seria Vasco, Fluminense, Bragantino e Botafogo. Começar pelo Vasco, o treinador realmente faz um bom trabalho nesse começo. O Cano chegou e realmente mudou a cara do Vasco, sendo um time mais competitivo, metendo gol a rodo. E eu acho que pode ser um time que pode ali chegar, brigar ali para décimos, a posições assim, caso dê muito certo. E aí os brasileiros, como a gente sabe, ganha competições, a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, se ganhar ali vai aumentar as vagas, pode pegar uma pré-Libertadores. Esses quatro times aqui eu acho que vai ser mais ou menos isso. Uhum. O outro é o Fluminense, que chegou até a final do Campeonato Carioca, venceu nos pênaltis, né? Ah, No segundo Taça jogo não Rio, sim. conseguiu, logo. Isso, na Taça Rio e no Carioca chegou até. No Carioca é uma Não, a bagunça gente danada. nem pega o contexto do Carioca competição em si, porque. É terrível. O Odair, eu gosto do Odair, eu acho que é um treinador legal. Assim, treinador legal, ainda tem coisa para aprender, não é um espetacular treinador, mas pode ser que evolua, consiga melhorar o time. E é a mesma coisa, como eu disse, esses times aqui eu acho que vão brigar mais ou menos por isso. O Bragantino tem o investimento agora da Red Bull, é o atual campeão da Série B, e eu vejo muito futuro para esse time, a curto e a longo prazo. Eu acho que hoje, nesse ano, nessa temporada, vai ser uma temporada para permanecer ali, organizar na Série A para virar um time de Série A e virar Só, competitivo. Assim como o Botafogo. só te adendando um Pode falar. pouquinho, perdão. Tanto que você está falando aí da questão da Red Bull, hoje o Leipzig passa do Atlético de Madrid, então a gente vê que o investimento do Red Bull normalmente é certeiro. O Red Bull cria o time do Sim. Leipzig cara, até no nosso último podcast, inclusive, tá aí, se você quiser dar uma escutada, se você está chegando aqui agora, tá indo para trás já, a gente fala que o Atlético de Madrid passaria do Leipzig, especialmente pela ausência do Timo Werner, e o Leipzig surpreendeu, eu realmente fiquei surpreendido com o Leipzig, mas por que eu tô falando isso? A Red Bull está montando bons times. Teve o Salzburg, que o Haaland jogava e chegou na Liga dos Campeões, o Leipzig, que acaba de chegar nas semifinais da Champions League pela primeira vez na sua história.
Então, acho que ao andar na carruagem, parece que o Bragantino vai ser mais um desses times grandes do Red Bull. Uhum. Assim, teve dificuldades aqui no Brasil, né, para começar, só que eles mudaram para Bragança Uhum, e assim, conseguiram juntar a torcida que era do Bragantino com um time que já é tradicional brasileiro sim. e tem muito potencial no futuro. É bom para os dois lados. Então, eu vejo assim que vai ser um time que no futuro vai dar muito trabalho, vai ser um dos favoritos ao título. O outro também é o Botafogo, que eu acho que tá nesse mesmo, mais ou menos, né? É um pouco parecido, mas não é a mesma coisa. Que é a do Botafogo SA, que é a empresa, o clube virou Sim. um clube empresa, que se bem organizado pode dar muito futuro. É um time que já está contratando jogadores internacionais, Honda, Kalou, então eu acredito bastante nesse Botafogo que possa evoluir. Tem alguma coisa a falar Cara, acho antes de você que, tocar nos seus? acho que não. Assim, eu tô com dois desafensas, só que as duas desafensas são por causa que o Vasco e o Botafogo eu coloquei no de baixo, na prateleira abaixo. Sim, o primeiro, pra mim, que até acho que se bobear realmente belisca uma Libertadores é o Bragantino, não dá. O Bragantino realmente, a gente tá falando, o Arthur vem muito bem. O Arthur, que ele tá jogando no Bragantino, tá muito bom. Ele já estava estrelado no Bahia na temporada passada, inclusive eu acho que apesar não sei se eles seriam um titular no Palmeiras, mas por exemplo, o Palmeiras perde o Dudu e eu acho que o Arthur no Palmeiras conseguiria herdar o lugar do Dudu, só que o Palmeiras deixa o Arthur sair, acho que foi uma burrada da diretoria do Palmeiras. Porém, hoje ele tá, para o meu ver, ele tá indo muito bem no time de Bragança da Red Bull. É o principal jogador, ao meu ver, sem dúvida. Faz a maioria dos gols, chama o jogo. Sim. E, cara, o Bragantino realmente é muito forte. Eu pensava que ele passaria pelo Corinthians no Paulistão. Acho que foi mais uma questão de camisa, ao meu ver, que pesou no Paulistão. O Corinthians realmente se mostrou um time com muita camisa no Campeonato Paulista. E que ao longo dos dias a gente vai ver também o Corinthians, ao meu ver, o Thiago Nunes está começando a acertar agora. Mas eu acho que o Bragantino é o que mais tem chances de brigar. Depois, cara, eu coloco o Santos, que com a saída do Sampaoli ele perde muito e muito. Uhum. O Sampaoli realmente era muito a cara do Santos, ele que dava ali a força do Santos, só que a gente não pode colocar tudo na mão do técnico argentino. O, a gestão do Santos com o Pérez vem desastrosa, gera revolta na torcida, inclusive nos jogadores, inclusive nos bastidores do Santos a gente vê que tem muitos jogadores pedindo rescisão de contrato. O Everson, certo, que é o goleiro, rescindiu o contrato, o Sacha rescindiu o contrato. Vi até especulações que o Marinho e o Sanches estariam pensando em rescindir o contrato também. E então dá para ver que o Uhum. clima ali dentro do vestiário do Santos é um clima muito ruim. E apesar de ter ainda jogadores bons como o Marinho, Soteldo, Sanches, que a gente acabou de citar, a zaga e o meio-campo do Santos está começando a desandar, especialmente no setor defensivo. E um técnico, cara, eu acho muito complicado. Acho que o São Paulo realmente dava ali com o Santos, como eu disse, Gesualdo sai e desculpa, mas que bom para o Santos. O Gesualdo não era um técnico para o Santos, não tinha carga para pegar o Santos, não dava, ao meu ver. Por Uhum. essas questões, eu acho que sim. Fazer um trabalho péssimo. Sim, por essas questões, eu realmente acho que o Santos vai pegar uma Sul-Americana ali, mais ou menos, vai ficar por ali. E também, só um aviso, eu acho que se o Santos ele não se ligar, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro ele começa a desandar Olha. com uma gestão ruim. E, cara, o Pérez está fazendo uma gestão muito má, muito ruim. Então, acho que é hora do Santos ver isso. O Cruzeiro serviu de exemplo para todos os times brasileiros, mostrando que uma gestão realmente faz a diferença. Cruzeiro e Inter, né? Sim, sim, Inter também. O também Inter em foi a mesma coisa. 2016. Agora, o meu terceiro é o Fluminense. Como, como você citou também, só dando uma pincelada, porque eu realmente concordo muito com o que você disse. O Daí Helma é um bom técnico, o grande maionese. Ele é um bom técnico. Acho que ele consegue sim. Ele tá começando a ajustar também o Fluminense. O Fluminense tem aí o Fred de volta, um ídolo do time. O Nenê vem uma temporada muito boa com as cores tricolor.
o Muriel, que já vinha muito bem desde o ano passado. Também tem o Pacheco, que é um jovem e uma grande promessa. E, inclusive, os jogos que eu vi do Fluminense, ele vem muito bem, sempre entrando muito bem, sempre levando ritmo pro jogo. Então, o Ganso, acho que desse é realmente o que pesa. O Ganso, para mim, já é um problema mais pessoal do Ganso. Eu já vi reportagens, notícias dizendo que o Ganso pensa em se aposentar por ele não confiar mais no futebol Uhum. dele. Então, é realmente algo que pesa bem para o Ganso. Acho que nesse time é o Ganso mais que pesa. O resto vem muito bem. O Evanilson também, que quando não tem o Fred, chama a carga para ele tranquilamente. Então, acho que o Fluminense consegue sim pegar uma Sula. Depois, o meu quarto clube é o Atlético Paranaense, que apesar nesse momento, né, ele ser o líder do Brasileirão com as 2 vitórias, o Atlético Paranaense, com a perca do Thiago Nunes, acho que pesa. Mesma coisa que a gente já citou com o o Santos, o Sampaoli, perde com o Thiago Nunes, apesar de tá com o Dorival agora, o Dorival que é um excelente técnico, e foi vice com o Flamengo em 2018. Então realmente ele se mostra que ele consegue pegar um bom time, entre outras conquistas pelo esporte mesmo. Lá no Nordeste ele é adorado para a torcida do esporte. Então é um cara que se Uhum. mostra como um bom técnico, porém o Atlético Paranaense não tem, a qualidade do elenco caiu. Ainda manteve o Nicão, manteve o Santos, que pela CBF foi eleito o melhor goleiro do campeonato ano passado. Porém, perde o Rony, perde o Léo Pereira, perde o Bruno Guimarães, perdeu já o Renan Lodge no meio do ano passado. Então, peças muito importantes para o Atlético Paranaense. Eu acho que perdeu também. Qual o nome daquele outro centroavante deles, o argentino, que eu esqueci? Putz, É, tá na ponta da língua, mas não tô lembrado. eu só penso no Bozelli, mas o Bozelli é do Corinthians, então eu realmente não lembro. Mas perdeu ele também, então tem bons desfalques, tá bem desfalcado. Porém, acho que com o Dorival Júnior consegue sim pegar uma Sul-Americana tranquilamente. E o outro também é o Ceará. Mesmas coisas que você disse, o Gordiola, com o seu, com o seu jeito de treinar o Ceará vai muito bem. Eu vi os jogos da Copa do Nordeste, o primeiro, que o Ceará ganha de 3-1. E, cara, apesar de realmente o Bahia, ao meu ver, ser um time com melhor qualidade, o Ceará jogou muito bem, muita muitas bolas enfiadas na vertical, um jogo bem vertical. O Fernandão, que é o centroavante deles, é o Fernandão ou posso estar falando cagada? Ou posso estar confundindo com o do E agora Bahia? eu não lembro. Agora eu não lembro também, então não vou mais citar nomes, vou ficar calado. Mas acho que vem com jogadores muito bons, mas perdão por não lembrar o nome, mas o centroavante do Ceará, eu vi os gols, ele meteu o gol, se não me engano, não lembro se foi um ou dois, mas ele tem um bom posicionamento, é um time que joga muito bem, joga para frente. O Ceará é um time que, como eu falei, busca sempre bolas verticais, pelo menos é o jogo que eu vi da Copa do Nordeste. Então, acho que o Ceará também vem embalado pela Copa do Nordeste, vem com aquele crescimento. A torcida também vai ajudando muito, tá bem animada com o time, então acho que pega sim uma Sula. Uhum. Então vamos lá. Eu já vamos pular já para Libertadores, né? Bom, eu não deixei muito explicado no início do episódio, mas a gente separou o quatro, como se fossem prateleiras Sim, ou blocos, como quiser chamar, com os rebaixados, isso vocês entenderam. Só que a gente separou 6 pro rebaixamento, que aí seriam os 4 rebaixados, mais 2 que vão brigar, 5 para Sul-Americana e 5 também para Libertadores, com os 4 primeiros brigando pelo título. Lógico que a gente sabe que não vai ser muito bem assim, o mas Campeonato assim que Brasileiro seria é o bem, G4 né? ali. Bom, vou começar pelo Atlético. Aqui todos assim têm chances, né? Iguais para mim, o Santos e o Atlético um pouco menos e o Corinthians, mas bem parecidos ali que pode surpreender cada um conseguir a Libertadores. O Atlético. Um Atlético que é campeão paranaense, como você destacou, o Dorival, que é um bom treinador. Tem bom jogador o Thiago Heleno, o Unicão que você citou. E tá investindo bastante na base, trouxe alguns jogadores para o profissional. É um time legal, é um time que eu acredito que vai bem. Começou muito bem o campeonato, com 2 vitórias, 2 jogos.
Então o Atlético, mas eu acho que vai cair, mas vai ficar ali brigando pela Libertadores. O Peraí, Corinthians, perdão, cair no sentido de produção ou cair. não cai, cai assim, hoje ele tá lá em primeiro, entendeu? Cair, Ah, brigar, sim, eu pensei que você já tava colocando ele como rebaixado. que isso, tá louco? Atlético é gigante. Bom, o Corinthians, ele começou esse ano com a chegada do Thiago Nunes, um trabalho novo, que demorou a engrenar, né? Ali antes estava muito mal, até chegou a correr riscos de cair do cargo, mas permaneceu e hoje o trabalho tem evoluído. Chegou ao final do Paulista, não sei como, mas chegou, tá Pra mim lá, foi camisa, foi cara. vice, conseguiu levar até os pênaltis, inacreditável aquele final do jogo. E o Corinthians, assim, ele vai ter um pouco de dificuldade nesse brasileiro, mas eu acho que ele vai brigar ali pela Libertadores, porque ele tá passando por uma mudança de cultura. O Corinthians, ele sempre foi um time mais Retranqueiro, né? reativo, A gente entendeu? pode falar nisso, né? Bem retranqueiro. Ah, mas assim, o 2015, por exemplo, o time até que jogava ali um O bom futebol. técnico do Corinthians é o Simeone. Mas, Nossa, esse é o casamento perfeito. ou não, né? Porque lá no Atlético a coisa tá desandando um pouco. É, né? Mas isso a gente vai deixar para um próximo episódio. O... Fazer um podcast só falando Simeone no Corinthians. Discutindo. Então, do Corinthians é isso, eu acho que fica por aí. Bom, passando pro Santos, o Santos, ele realmente, desses que tá ali, eu acho que vai ser o que mais vai ter dificuldades. Demitiu o Gesualdo, o nome difícil. Ele teve um trabalho muito Eu ruim acho, nesse eu começo. acho que eles tentaram buscar alguém com Jesus no nome, viu que português com Jesus deu certo. Eles falaram, não, vou buscar alguém com Jesus. E acho o primeiro português com Jesus que tinha. Exatamente, foi isso, tenho Aham. certeza que foi isso, né? Mas aquela gente horrível. E agora tem a volta do Cuca. Tem um time interessante, como você disse, mas que tá perdendo peças, perde peças importantes, como o Sacha, que é bom jogador, se cair, se o técnico as coisas derem certo, ele vai jogar bem. Uhum. Mas eu acho que assim, tem o Marinho, tem bons jogadores. É que eu sou horrível, eu esqueço o nome tudo. Mas eu acho que a camisa vai pesar e o Santos vai aos poucos ali conseguindo levar o time para brigar, talvez pegue a pré-Libertadores, né? Como eu disse, o Vasco, o Bragantino, o Fluminense pode pegar, porque o Santos também não. Só um adendo, Os- que, perdão de Opa, novo, vai. mas eu coloquei, né, o Santos pela Sul-Americana, vai ser pela Libertadores. Tem comentarista, eu já vi comentarista colocar o Santos como rebaixado. Então, tipo, realmente, a galera tá Uhum. desconfiando do Santos. É um time que pode, assim, surpreender para bom e para ruim, né? Porque é o Santos, cara. É. E eu não gosto de duvidar do Santos, mas Uhum. realmente a tendência é não ser boa. Mas eu, assim, tô apostando na camisa, no tudo que envolve o Santos. O outro é o São Paulo, que tem o trabalho do Diniz, que, claro, é um treinador com muito potencial, mas que tá, assim, tem problemas. O São Paulo, ele tem problemas para jogar, para ganhar, e pode ser um trabalho que vai levar o São Paulo a um bom nível a longo prazo, mas a gente conhece o futebol brasileiro e se os resultados não aparecerem, vai ser difícil pro Diniz, viu? É. O, eu acho que é isso, do São Paulo é isso. O outro que eu coloco é com certeza um time que vai brigar pelo título, mas que eu coloquei pela Libertadores porque eu acho que os outros que estão acima, que é o Grêmio. Polêmica, hein? Grêmio não vai brigar pelo título. O Grêmio que tem o trabalho do Renato, que é fantástico, conquistando o Copa do Brasil. É um trabalho de 4 anos, Mas, né? sim, desde 2016, né? No mês de 2016, se eu não Sim. me engano, que ele pegou a equipe. É um trabalho muito vitorioso, com Libertadores, Copa do Brasil, chegando bem perto de Brasileirão. Uhum. Mas é aquilo. O Renato, ele gosta muito das Copas, ele quer ganhar as Copas e o Grêmio é muito forte nas Copas. Isso não é um demérito. Uhum. Mas eu acho que quando ele olha muito para as Copas, ele deixa de focar um pouco no brasileiro, poupando jogadores. E eu acho que o Grêmio, eu sinceramente desisti já de acreditar no Grêmio para campeão brasileiro.
muito o Grêmio. Falei, esse ano vai igual o Desde Cruzeiro. 2017, né? Até ano passado eu falava, Cruzeiro e Grêmio era a mesma Ano coisa. passado. Só que não foi. E eu acho que o Grêmio ele pode, assim, brigar ali, pode surpreender, mas pra mim, sinceramente, eu acho que o Grêmio vai brigar mais pela Libertadores, pra ficar na Libertadores. Uhum. Cara, tipo, eu Já concordo puxa, já. com você em alguns pontos. Tipo, os que eu coloquei igual com você realmente é o São Paulo. O São Paulo do Diniz acho que tá começando a acertar também, assim como o Corinthians do Thiago Nunes. O Diniz está começando a colocar um pouco mais de cara no time, tá começando a ter peças que estão destacando. O Pablo realmente, ao meu ver, hoje em dia, no momento que a gente está gravando, segunda rodada do Brasileiro, 13/8/2020, o Pablo, ao meu ver, é o cara do São Paulo, sempre tá metendo gol, sempre tá chamando jogada. No Paulistão que eu vi, os jogos do São Paulo que eu vi do Paulistão tinha gol do Pablo, sempre o Pablo aparecia bem. Então, acho que, lógico, porra, é o Daniel Alves, mas acho que o Daniel Alves está a se mostrar ainda, ele está caminhando. O Daniel Alves teve um ótimo crescimento de uns tempos para cá. Acho que vai até crescer mais, Uhum. só que, porém, né, a gente comparando o Daniel Alves em outras temporadas, o Daniel Alves não está a 1/3 do que ele poderia jogar. Sim. Mas o time do São Paulo é muito bom. Tem o goleiro Volpe, que para mim é um dos melhores goleiros do Brasil, na minha opinião. Tem uma zaga que não é tão consistente, mas também tem o Reinaldo na lateral, que eu acho que é um belo de um lateral, um muito bom lateral. E o meio-campo para frente então nem se fala. Tem o Igor Gomes, que vem muito bem agora, que está cada vez crescendo, o Daniel Alves no próprio meio-campo, o Hernanes, que apesar de não estar sendo titular no momento, é um cara que nós sabemos que tem muito potencial. Na frente, apesar também de não estar em um bom momento, temos o Pato, que apesar de tudo ainda tem um faro de gol, ainda sabe fazer gol. O Pablo, que também, ao meu ver, é um dos caras do São Paulo nessa temporada, como eu já falei. Parece que o gente está começando a ter já tem uma luz no fim do túnel. Parece que ele está começando a ver um caminho para seguir o São Paulo, para conseguir guiar o São Paulo. O Corinthians, acho que se encaixa na mesma coisa. O Corinthians, ele, apesar de ter um elenco, ao meu ver, pior que o do São Paulo, com uma qualidade pior, o trabalho do Thiago Nunes está começando a dar resultado agora, é o que você falou, é um trabalho complicado. O Corinthians está tendo uma mudança filosófica no time. O time que sempre pesou muito, construir uma defesa muito rígida e ir para frente depois da partir da defesa, com contra-ataques, com jogos verticais. É um time que está começando a mudar mais o jogo, está começando a prezar mais pela posse de bola, pelos passes bom, melhor qualidade e por um ataque mais mortal, mais feroz. Então, acho que realmente é algo mais complicado para o Corinthians nessa situação. Perdão. E Não? um pouquinho mais complicado para o Corinthians nessa situação. Mas acho que está começando a ter resultado. O Jô foi uma surpresa para mim. Achei que o Jô ia começar uma temporada horrível e aí tá metendo seus gols, tá fazendo seus gols, tá conseguindo jogar. Não jogava acho que há 4 meses o Jô e tá conseguindo se manter. Tá suprindo a falta do Bozelli, ao meu ver, pelo menos. O Bozelli, lógico. Muito melhor que o Bozelli. Meu Deus, o Jô é fantástico. Assim, perto do Bozelli. O Bozelli, lógico, tem seus méritos, porém acho que o Jota veio muito bem. Não sei se é pela história, pelo carinho que ele tem com a camisa, pode dar um up nele e isso vai. Tem o Cássio, que é Uhum. rígido demais. O Danilo Avelar, que na minha opinião é um bom zagueiro, venha bem desde o ano passado para mim como lateral. Então acho que o Corinthians está começando a se construir, está começando a se consolidar, está começando a ver alguma coisa também abaixo do São Paulo, na minha opinião, mas está conseguindo pegar. E para mim também, tipo, eu coloquei o rival, mas para mim também vai brigar pelo título, podia ser 5 pelo título, que é o Internacional. O Internacional, ele vem muito bem. Esse técnico internacional trouxe, ele chegou meio na surdina, não foi muito comentado no Brasil, porém tá fazendo um bom trabalho. As peças do Internacional são muito boas. Tem o Lomba no gol, tem o Guerreiro lá na frente. O Guerreiro sim está se mostrando, apesar de não estar na melhor fase que já esteve no Corinthians, né, lá quando chegou. Há muito tempo que a gente não vê o Guerreiro realmente guerreiro, mas tá vindo bem. Desde o ano passado já vinha muito bem no Internacional, vem bem agora. Também tem o Patrick, que é um ótimo volante. Então tem muita gente boa ali. O D'Alessandro, que é um craque.
Tem muita gente boa ali. Acho que o técnico do Inter vai conseguir trabalhar muito bem. E até agora, né, se eu não me engano, ele ganha as. Sim, ele ganha as duas partidas. Então tá com Uhum. aproveitamento de 100%, vem muito bem. Acabou de ter o jogo Inter e Santos 2-0 e realmente um jogo do Guerreiro. Ele faz o primeiro gol de cabeça e depois dá uma bela de uma assistência para um lindo gol do Que Edenilson. passe lindo. Um calcanhar ali de costas. O Edenilson só entra, só infiltra na zaga e dá uma cavadinha. Então, acho que realmente isso mostra já o controle do jogo do Internacional. Acho que vai sim brigar pelo título. E os outros dois surpresas que eu coloquei, que aí sim vem eles, é o Bahia e o Fortaleza. Porque isso vai voltar muito ao que eu falei já para te contestar naquela hora. O Bahia, apesar de ter uns problemas com o Roger, que está tendo problemas com o Roger, tem um elenco muito bom, com o Rodriguinho, com o Rossi, como o Gilberto, como o Douglas Frederich. Então, acho que é um elenco muito bom, um elenco que tem capacidade de se mostrar. Ano passado já chegou muito perto de pegar uma Libertadores. E eu acho que esse ano tem muito mais chance. Repito, apesar das desavenças com o Roger. E o Fortaleza, pelos mesmos motivos, tem um elenco bom, é um elenco que sabe fazer muitas coisas, um elenco vitorioso. E com o trabalho do Rogério Ceni, que para mim realmente levantou o Fortaleza, conseguiu aí ano passado uma vaga na Sul-Americana, primeira competição sul-americana, competição intercontinental do Fortaleza, que ele conseguiu chegar e o Rogério Ceni consegue. Então, acho que para Sul-Americano o Fortaleza já está garantido. Mas é como a gente falou, o futebol brasileiro é uma incógnita. Tudo pode acontecer. Porém, acho que para a Sul-Americana, pelo menos passou, ele já está garantindo e acho que pode vir a brigar por uma Libertadores, pela vaga na Libertadores, lógico. Show. Acho que é isso. Dois polos opostos, né? É. A gente colocou os dois. Uhum. Mas, assim, eu acho que é muito 50-50, porque pode dar certo, pode o trabalho do Roger pode voltar a dar certo, o trabalho do Rogério pode ficar até o fim do ano e ele manter o time bem. Então, assim, acredito que pode sair bem, mas acredito que se a coisa desandar ali, fica difícil. Essa coisa de desandar realmente. Mas vamos passar ali E agora pros que vão. Vamos aos agora poucos é a agora. hora, né? Vamos do seu quarto, eu falo do meu quarto. Vai lá, Sim. pode começar. Cara, o meu quarto, pra mim, eu fiquei muito em dúvida entre os meus quartos, só que eu coloco o Grêmio. E pelo mesmo motivo que você coloca também, e provavelmente seja o Inter no seu, não sei, um palpite. Mas eu coloco o Grêmio, pelo tudo que a gente já falou, o Renato vem fazendo um excelente trabalho. Desde que ele chegou praticamente no Grêmio, o Grêmio é cotado como sempre um dos favoritos ao título. É o que a gente já falou, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Libertadores, ganhou já vários gauchões aí, desde que ele chegou. Então, acho que sim, o Grêmio pode vir a voltar. Não deixou muitas peças saírem, trouxe novas, como Thiago Neves, Diego Souza, que está vindo muito bem. Realmente, o Grêmio vinha com problema de centroavante, tentou aí com o Tardelli, com o Viseu, o Tardelli que volta para o Galo nessa temporada e o Viseu que vai para a Rússia. Não acabam se encaixando tão bem. Diego Souza, até agora, vem fazendo um bom trabalho, vem fazendo um bom desempenho. Traz o Thiago Neves, que sim é um bom jogador, apesar de toda a polêmica e tudo que aconteceu ano passado com ele. Ainda é um jogador muito bom, que ainda consegue mostrar que tem futebol, pelo menos ao meu ver. E se mantém o time com o Matheus Henrique, com o PP. Então acho que tem um time muito bom aí. O Jeromel Kahneman, né? Lógico, Orejuela também lateral, uma nova contratação que também vem do Cruzeiro. Então acho Sim. que tem como o Grêmio dar uma pegada aí. Você acertou. Eu vou ficar com o Inter no quarto lugar. E eu acho o Kudê um ótimo técnico vindo aqui de um bom trabalho no Racing. Se eu não me engano, caraca, agora esqueci o nome do time. No outro time argentino que ele trabalhou. E aí, não sei. Rosário Central. Ah, sim. Eu acho que é isso. É um time muito talentoso. Tem ali, como você disse, você já destacou tudo. O Guerreiro, o Lomba no gol. Mas é um time, assim, eu vejo muito potencial no Inter.
E eu acho que vai brigar pelo título sim, mais que o Grêmio, por causa dessa coisa do Grêmio olhar para o outro lado. Eu acho que o Inter vai brigar firme aí. Deixa eu passar o terceiro. O terceiro Atlético, que monta um bom time, altos investimentos no elenco, no São Paulo principalmente, consegue ele bons jogadores, o Marrone. É porque agora eu esqueço tudo que é jogador eu esqueço. Mas tem um time muito bom, Atlético, com Hever na zaga, que é um ótimo zagueiro, tem uma carreira fantástica tanto no Atlético, tanto fora. Então, o São Paulo se encaixar as coisas igual começou bem, vencendo o Flamengo, vencendo de virada o Corinthians por 3-2 ontem, realmente pode ser um time favoritaço ao título. Mas a longo prazo, esse favoritaço aí pode trazer problemas por causa de o investimento foi muito alto mesmo. Cara, mesma coisa, para mim o terceiro é o Atlético também. O Atlético, pelos mesmos motivos, tem um investimento muito grande, uma bela reforma no elenco e tem o Sampaoli. O Sampaoli, que é um técnico que se provou muito bem ano passado, na temporada passada, vem muito bem. Acho que ele consegue fazer um bom trabalho no Atlético, como ele já vem fazendo, certo? Chega na final do Campeonato Mineiro, consegue ganhar esses 2 jogos, apesar do Flamengo. Inclusive, isso vai ser algo que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, enquanto eu falar do Atlético. Ganha do Corinthians de virada, uma grande atuação. O Guilherme Arana está destacando muito bem na lateral. Então, os jogadores também, o Marrone, o Alan no meio-campo. Então, acho que tem o Sampaoli que já se provou muito bem, tem uma grande reforma no elenco, tem jogadores muito bons, como o Alan, o Marrone, contratou grandes jogadores. Então, acho que o Atlético sim consegue brigar pelo título, lógico. E também acho que o que favorece também o Atlético é a questão deles não estarem mais em nenhuma competição. Eles saem da Copa do Brasil e saem também da Copa Libertadores. Então Sim. é só o brasileiro que eles têm e acho que é o que vai fazer eles terem essa motivação de querer correr atrás. E ao meu ver, isso pode colocar, ao decorrer da competição do campeonato, o Atlético com pelo menos uma mão na taça. Porque enquanto o Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Inter vão estar preocupados com uma Copa do Brasil, com a Libertadores, especialmente o Flamengo, que está com essa vontade de ser ser o bicampeão. Já eu acho que, se eu não me engano, o Braz ele fala com o Domenech que a prioridade é a Copa Libertadores para que chegue no Mundial de novo. Então, o Flamengo, eu acho que não vai deixar o brasileiro nem a Copa do Brasil pelo elenco que montou, tem reposição de elenco. Porém, acho que o Flamengo vai começar a dar uma olhada a mais para a Libertadores, tentar chegar de novo. Então, e o Palmeiras pela mesma coisa, até tem uma música, né, da torcida do Palmeiras, a Taça Libertadores é a obsessão, e com o Luxemburgo, mas aí a gente vai falar das Palmeiras do Flamengo mais para frente, certo? Mas só dar uma pincelada, acho que vão tentar também a Libertadores. Então, acho que esse caminho aberto para o Galo pode ser muito bom. Então, o Galo pode vir muito bem aí. Porém, há um adendo. E qual é esse adendo? Eu vi o jogo Flamengo e Galo. E o Galo parecia perdido. Desculpa, mas ao meu ver, o Galo parece muito erro de passe, muito. O Flamengo não ganha aquele jogo por incompetência. É a verdade. O Flamengo não ganha aquele jogo por errar 15 gols. E gols que normalmente não erram. O Flamengo teve muita gente até mesmo fazer uma virada monstruosa, sendo de 3-1 de 3-4-1 em cima do Galo. O Galo não consegue chegar na defesa do Flamengo, chega uma vez, mas estava impedido. Não, perdão, chega 2 vezes. Uma com uma linda defesa de Diego Alves e a outra com impedimento do jogador. Porém, acho que é algo a se ver no Galo. Eu não vi o Galo e Corinthians, mas eu vi que teve 2 gols do Corinthians logo no início, depois o Galo buscou a virada. Isso mostra que a defesa do Galo tem que melhorar. Isso mostra que aquele setor de defesa, meio campo, essa ligação está sendo muito mal feita.
É uma ligação que o São Paulo precisa melhorar. E também eu ouvi boatos que o São Paulo pede reforços após o jogo contra o Flamengo. É um time, como eu já falei, que é favorito, e ao decorrer da competição pode ser mais pelos outros times estarem visando outras competições, estarem de olho também em outra competição, e o Atlético Mineiro só ter isso. Porém, acho que tem problemas a serem resolvidos ainda com o Atlético. Tem jogadores muito bons, Guilherme Arana, que vem muito bem, entre outros, Marrone e Alan, como já citei anteriormente. Porém, há de se ver. Um adendo também, gestão. O Galo pega muito empréstimo pro BMG. Vai ficar endividado. Já tem processo na CBF e eu acho que está começando a ter um na FIFA também por outro time, por um time da Turquia, por um time da Ásia. Então, acho que o Atlético tem que se ligar nessa questão também. Acho que isso não vai acontecer por agora, porém, se não for bem feita essa gestão economicamente, vai acabar igual o Cruzeiro. E deixa. Não vai você primeiro no segundo? Vai você no segundo, que depois termina falando do primeiro. A gente confirma que é o primeiro. Assim, a gente vai confirmar, né, que é o primeiro, só que o meu segundo é o Palmeiras. O Palmeiras que vem quente pela questão do Paulistão. Depois de 15 anos, eu acho que o Palmeiras volta a ganhar o Paulistão, então é algo muito importante para a torcida palmeirense, para os palmeirenses. Ganha especialmente em cima do Corinthians, que não ganhar, que o Palmeiras tinha muita dificuldade com o derby desde uns tempos. Então acho que o Palmeiras está vindo muito bem, e manteve o elenco. Tem um ótimo técnico com eles. O Luxemburgo tem uma excelente história pelo Palmeiras e tem uma estrela. O Luxemburgo é um técnico estrelado, é um técnico que sabe o que fazer, e a gente vê isso com o Vasco no passado. O Vasco... Quando ele tá focado no futebol, né? Ele é realmente um dos melhores do Brasil. A gente vê que o Vasco, no passado, tudo que o Vasco conseguiu pode colocar na conta do Luxemburgo. O Luxemburgo foi uma peça fundamental para o Vasco no passado, e eu acho que pode vir a ser uma peça fundamental para o Palmeiras esse ano. Tem o Felipe Melo muito bem como zagueiro, tá conseguindo. Acho que na questão do Felipe Melo ele tem que aceitar um pouquinho a saída de bola. Acho que a saída de bola do Felipe Melo não tá tão boa como um zagueiro, mas é algo que ele acerta, é um cara craque. Tem o Luiz Adriano lá na frente também, muito bom. O Rony, nova contratação, que muitos brincam falando que ele não estreou por não ter marcado ainda pela camisa alviverde, mas acho que é um excelente jogador. Vem de um Atlético Paranaense muito bom. Apesar de ter perdido uma peça excelente, que foi o Dudu, que era a cabeça do time, acho que vai conseguir dar o seu jeito, como já está tendo. Sim, perde muita da sua qualidade o Palmeiras, porém acho que tem elenco para suprir. Sim. O Dudu saiu e foi campeão paulista, olha que coisa. Coincidência? Mas vamos ver, né? Enquanto ele tava, teve Copa do Brasil e 2 brasileiros. Então, imagina, vamos ver se agora... Imagina que coisa triste. Com o Dudu você campeão da Copa do Brasil e 2 brasileiros. E sem o Dudu você campeão paulista. Porra, aí ia ser horrível. Não é um bom saldo. Enfim, o meu segundo também é o Palmeiras, lógico. Eu acho que se a gente fizesse a lista hoje, por exemplo, eu acho que eu teria colocado o Palmeiras atrás do Atlético, porque o Atlético começou bem o campeonato, mas o campeonato é muito longo e a gente sabe como é que é. O Palmeiras, ele é favorito todo ano, manteve o elenco, como você disse, porém perdeu o Dudu. Realmente é uma perda que vai ser sentida. A gente espera, ou não sei, depende de que lado você tá vendo, né? O Rony se saia bem. O Lucha de volta, o Lucha que realmente ele é um treinador incrível, com uma carreira incrível, um dos maiores técnicos da história do Brasil. O elenco, como eu disse, é forte e é o campeão paulista. Campeão de um campeonato horrível, né? A gente sabe, foi muito ruim o campeonato foi muito paulista. Estranho, né? Também, o Corinthians na final foi muito estranho, mas como eu já falei, eu acho que o Corinthians foi camisa 100%. Foi chegando aos poucos os dois e quase perdeu o título no final, né? O Gustavo Gomes, que é um excelente jogador, um dos melhores zagueiros do Brasil,
como você destacou também o Luiz Adriano. Também o meio campo, É né? realmente Tem o Bruno Henrique, que sabe sair muito bem com a Bruno bola, um Henrique. excelente volante. Tem Tem os garotos, o Patrick de Paula, agora eu que esqueço o é nome. É Patrick de Paula, magnífico. isso. O próprio Zé Tem outro também que Rafael, é. o Scarpa, ótimos meio-campistas. E é aquilo, cara. Eu acho que o principal do Palmeiras é o elenco. E tem o. É Gabriel Menino, não é o nome dele? Sim, Se eu não me sim, engano. sim. Alguma coisa que é um. É o cara que tava tentando lembrar o nome. Então o Palmeiras tem que se ajeitar, melhorar o futebol, porque não tá bom, mas que é o Lucha e o É. Lucha consegue fazer um time andar. Deixa eu começar primeiro. Todo mundo sabe. É. Todo mundo não, né? Mas quem não Ah, sabe, eu sou é só vascaíno fazer a e eliminação. flamenguista. Todo mundo, né? Todo mundo conhece a gente, mas temos essa. E infelizmente eu também concordo. O Flamengo é o grande favorito do Campeonato Brasileiro, tem o melhor elenco. O Flamengo a gente pode ficar aqui elogiando por muito tempo. O elenco que tem, a gestão que fez, desde lá vindo do antigo, Desde o Bandeira de Melo. campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Pode começar do Diego Alves ao Gabigol. É realmente incrível. Agora, tem um ponto. O Domenech chegando, começa mal, pode dizer muito mal, Sim. mas que acabou de chegar e tá mudando assim as coisas aos poucos. Eu acho que ele tá mudando até demais. Eu acho que ele tinha que manter mais um pouco, juntar a galera, tomar todo mundo para ele e depois ir a mudança e fluindo. Mas assim, eu acredito que eles vão se ajustando, o time vai melhorar e é com certeza o favorito ao título quando a coisa começar a engrenar. Agora vai daí. Já deu, né? Já deu, já foi. Já É, elogiou muito pra uma cota, né? Cara, é isso, realmente não tem como fugir. O favorito ainda é o Flamengo. Não tem como a gente fugir disso. O Flamengo manteve o elenco praticamente, assim, teve a pedra para o Mari, pelo que anda a carruagem, amanhã pode ter uma saída do Rafinha do elenco. Porém, a maior parte do elenco se manteve e contrata novas peças, traz o Pedro, traz o Thiago Maia, traz o Michael. Então são peças muito boas que tem como você mexer ali. Tem o Vitinho, que é um bom jogador e vinha se acertando muito bem no comando do Jorge Jesus. Acho que realmente a maior perda para o Flamengo é a saída do Jesus. E a entrada de um técnico que, apesar de ter aquele prazer ofensivo, aquela vontade de atacar, não tem o estilo de fazer os jogadores rodarem, mas sim a bola. Eu acho que isso é realmente o que pesa no time do Flamengo atualmente. Com o Jorge Jesus no comando, eram os jogadores que rodavam com a bola, eram os jogadores mais que rodavam, mas agora é a bola que roda. Então acho que isso o Flamengo tem que se pegar, tudo mais. Eu acho que realmente concordo com você. A fase má do Flamengo é por uma questão de realmente ter um estilo novo que eles não estão sabendo muito bem como lidar. Hoje eu já vi que houve uma reunião com a cúpula do Flamengo, com jogadores, comissão técnica do Domenech e gestão, e os jogadores pediram ao Domenech que tenha mais prática, que tenha mais treinos práticos, que o Domenech, pelo que me parece, só fala como eles têm que agir, mas não mostra nos treinos tão bem, não tá pegando tão bem nos treinos. Então, acho que pode rapaz, acertar, porém, é algo a se ver. A torcida do Flamengo, eu sei muito bem disso. A torcida do Flamengo é uma torcida que se exalta muito com as coisas e que é muito resultado para agora. E pelas questões já que a gente que tem também de, de pesar, pô, a gente estava tão bem, aconteceu isso. Porém, é algo muito importante ser falado. Não adianta a torcida do Flamengo colocar a culpa no Domenech. O Jorge Jesus, quando correto. sai do Flamengo, já avisa: os jogadores não estão em boa forma física. E o Felipe Luiz, ele dá uma entrevista, ele confirma isso. Ele fala que os jogadores perderam algum ritmo. Houve uma perda de ritmo dos jogadores. Eu não sei se você chegou a ver, Gabriel, mas tem uma foto, cara, que o Gabriel tá sem camisa, o Gabigol tá sem camisa, e, cara, ele ganhou ganhou uma, sabe, ganhou peso. Dá pra você ver ali. Uhum.
Então você vê que os jogadores não saíram do ritmo, não estão mais naquele pique. E isso não é como o Domenech, isso é desde a volta. O Flamengo teve jogos muito bons contra o Bangu e com Volta Redonda, porém, desde a Taça Rio, que o Flamengo não vem jogando tão bem, desde a final da Taça Rio, desde aquela eliminação daquele jogo ali, já não jogava tão bem. E aí depois, com as duas finais e agora com uma mudança de técnico, é o que faltava para o Flamengo realmente desandar nesse início da temporada. Eu acho que vai, e eu espero, né, logicamente, que volte ao Flamengo que estava ali em 2019, com todo essa maravilha de jogo, esse jogo que encantava muitos amantes do futebol. Porém, é o atual campeão, realmente acho que consegue brigar e é algo a se ver. Acho que realmente tem que ter calma, tem que pensar. Vejo também, ouço notícias também, vejo notícias que nos bastidores, na Gávea, a gestão confia muito no Domenech, acredita muito que o Domenech vai fazer um bom trabalho. Então, acho que pode vir realmente coisas boas por aí para os rubro-negros. Sim, uma notícia, inclusive, que todo mundo já deve estar sabendo quando eu lançar esse episódio, é que o Rafinha, no momento que a gente está gravando, foi confirmada a saída dele para qual time? Pro Galatasaray? Não. Não, é o Olympiacos, da Grécia. Olympiacos, isso. Olympiacos. Eu sempre confundo esses times da Turquia com da Grécia. Mas é isso. A gente, claro, é uma aposta aqui. Então, eu vou fazer um negócio rápido contigo, Luca. Pode Agora fazer. a gente de cara assim. Uhum. Vamos fazer a tabela? Só de brincadeira, assim, pra ver Vamos. quanto que. Certo. Vamos lá. Então começa com o seu lanterna. O meu lanterna, cara, para mim o meu lanterna acho que pode vir a ser o Atlético Goianiense ou o Sport. Mas pelo time que eu vi ontem contra o Flamengo, o Atlético Goianiense, assim, posso estar muito enganado, mas ainda tem algumas chances, então acho que o lanterna vai ser o Sport. Show. Eu também vou ficar com o Sport pelas mesmas coisas que você falou. E já vou colocar logo em seguida, coloco o Coritiba. Apesar do Barroca, mas o time já começou mal, já não, sabe, 2 jogos, 2 derrotas, pode mudar isso, claro, pode, mas é uma aposta aqui, uma brincadeira. Então vai lá, qual é o seu? Cara, acho que eu vou inverter com você, que eu acho que o seu é o próximo em seguida, mas eu acho que eu vou colocar. Na verdade, não. Acho que eu vou concordar com você os dois aí. Eu vou colocar também o Coritiba, falou, e eu estaria meio que me retrucando se eu falasse que o Coritiba ficaria em frente ao Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem algumas chances, tem recursos, o Coritiba eu não vejo com recursos, então Coritiba vice-lanterna. E Atlético Goianiense logo ali, em 18º. Isso, eu também. 17º, já pode falar já. O 17º, cara, aí já é algo mais complicado, né, por Que é o várias último rebaixado, né? questões. Porém, cara, eu vou ficar, velho. Eu não gostaria, não sei, não gostaria de colocar um time do Rio, mas não sei. Acho que eu fico entre Botafogo e Goiás, e Botafogo não me enche tantos olhos, então eu acho que eu vou colocar o Botafogo como aí um rebaixado. Porque sabe, não é questão de realmente, acho que o Botafogo Sim, sim. tem muito a se ligar. Eu espero realmente, todas as críticas que eu fiz aqui a todos os times, eu espero que todos eles queimem minha língua. Eu espero que façam completamente o contrário. É isso que eu quero. Eu não torço para nenhum time se dar mal, muito pelo contrário. Claro. Então, acho que o Botafogo fica em 17º. Show. Eu fico com Goiás aqui, que, como eu disse, a gente já falou, é só uma aposta. Vamos lá. Uhum. 16º, eu fico com. Não vai cair, né? O 16º não cai, mas é ali na beirola. Bahia, eu vou botar o Bahia aqui. Bahia que eu fico entre Fortaleza e Bahia, mas eu boto Bahia porque o Roger já tá pressionado, enquanto o Rogério tá tranquilão lá na dele. Cara, agora com o meu. É o 16º. No meu 16º eu coloco Goiás. Coloco agora o meu Goiás ali se mantendo na risca. Pela uma defesa linda do Tadeu.
o último jogo do Brasileirão. Eu não sei qual que é o último jogo do Goiás do Brasileirão, mas vai ser algo lindo ali. O cara vai tentar dar uma cabeçada ali no contrapé, o Tadeu vai jogar pra cima aos 49, vai pegar, vai cair no chão. Acabou, o Goiás fica na Série A. O outro meu, Bahia, eu fiquei na dúvida, né? Em Bahia, eu viajei. O Fortaleza, eu fiquei na dúvida entre esses dois, então vou colocar o Fortaleza em 15º. Como é meu 15º, eu vou colocar. Eu acho que 15º, né? Deixa eu ver aqui. O meu 15º, eu acho que tem chances de ser. Acho que pode ser. Deixa eu ver. Talvez não sei, cara. Eu tô Um pensando bem carioca? aqui. Não sei se um carioca, cara, porque eu acho que o Fluminense e o Vasco tem muita chance de brigar ali pela Sula. Então, cara, eu acho que o meu 15º pode ser. Eu acho que um Ceará, realmente. Apesar de tudo que a Será? gente falou deles, que eu mesmo falei dele, acho que entre esses aqui, acho que o Ceará consegue pegar. Show. O meu aqui nas minhas anotações, o Ceará é o primeiro dessa região, mas como eu falei, nesse meio aqui dos que podem brigar pela Sul-Americana, tá tudo igual. Eu vou botar o Fluminense aqui, porque eu acho que o Fluminense pode encontrar dificuldades, apesar do Fred e tudo, mas eu acho que eu fico com o Fluminense. Uhum. Agora é o Décimo. 14º. 14º, isso. E no Pode ir. 14º eu coloco, eu acho que entre o 14º, 13º e o 12º vai ser uma briga muito boa por aqueles times que vão tentar mais pela Sul-Americana, e eu coloco o Atlético Paranaense. Apesar mesmo do trabalho rival e apesar de ser líder agora, eu acho que o que pode ocorrer com o engajamento, com uma engrenada do campeonato, acho que o Atlético Paranaense pode vir a perder boas quantidades de pontos aí. Assim, com dor no coração, eu quero que o Vasco se classifique para Libertadores. Eu acho que, se tudo der certo, vai, mas é difícil, é muito difícil. Então, sendo realista, eu fico com o Vasco. Uhum. Cara, o meu 13º, então, eu coloco aqui o Vasco. O meu 13º também. Acho que o Vasco ele vai tentar pegar uma Sula ali. É o que eu te falei, acho que o 12º, 13º, 14º ali vai ser uma briga muito boa. Acho que vão ser times ali que vão tentar chegar numa competição, uma competição intercontinental. Então, eu deixo o Vasco também de 13º. De 14º, eu vou de Ceará. O Ceará, como a gente já disse, tem o trabalho do Guardiola, atual campeão da Champions League. Então, Ceará tá ali, tá ótimo pro Ceará 12º. No meu 12º eu coloco o Tricolor Carioca, eu coloco o Fluminense. Eu acho que tem, como eu já falei, apesar de ser um elenco que muita gente brinca de que é um elenco velho, acho que é um elenco que para essa temporada tem muito a se render. Acho que o Odair pode gerar mais coisas, então eu coloco o 12º como Fluminense. Show. Vamos assim na ordem, deixa eu falando primeiro, que aí a gente já fica mais fácil, a gente não se perde. Uhum. 11º, eu coloco o Botafogo. Como a gente já falou, eu acho que Botafogo e Bragantino aí, essa aqui é a minha briga, então eu prefiro o Bragantino na frente. Botafogo 11º. Botafogo 11º. Meu 11º, cara, eu acho que assim, não sei, posso vir a colocar. Acho que vai ser isso, meu cara. Meu 11º, por incrível que pareça, vai ser o Santos. Como tudo que a gente já falou, questões de gestão e de técnico, que apesar de estar vindo o Cuca aí, espero que ele dê certo, lógico, e tudo mais, mas acho que vai pesar sim a questão dos jogadores também não estarem naquele ânimo para jogar, então 11º, Santos. Show. 10º, eu fico com o Bragantino, como eu já disse, já adiantei, né? O Bragantino acho que, vai terminar na frente dos 3 cariocas aí, então, vai chegar com moral na primeira Sim. divisão. Cara, o meu 10º. Cara, o meu 10º. O meu 10º também é o Braga. Pela mesma coisa que vai ser. O meu 10º também é o Bragantino. Vai chegar com moral. Vai já conseguir uma vaga ali para uma competição intercontinental. Acho que é algo bom. Uhum.
Nono eu vou ficar com o Santos. Eu acho que desses que a gente botou pra brigar pela Libertadores, que eu coloquei, né? O Uhum. Santos eu acho que vai ser o mais fraco desses. Vai ter mais dificuldades. Cara, o meu nono, eu acho que eu coloco o Fortaleza. O grande trabalho do Rogério Ceni, acho que eu coloco aqui mesmo com o meu nono, o Fortaleza. Em oitavo, eu vou de Atlético Paranaense. Acho que o Uhum. Paranaense tem assim o potencial para ficar em oitavo. O meu oitavo hoje, Bahia. Eu ainda acho que o Bahia pode dar certo. Tem contratações boas, como eu falei, juntou as contratações com o elenco que já tinha. Eu acho que o trabalho do Roger pode render mais, como ele já provou. Então, Bahia é o meu oitavo. Show. Em sétimo eu coloco o Corinthians. Pode ir. Não tem muito a acrescentar, é E, isso. cara, eu Corinthians em sétimo. acho que eu vou com você. Corinthians em sétimo, concordamos. Show. São Paulo, eu botei o São Paulo na frente por causa que eu acredito que o trabalho possa andar do Diniz. Se der certo, vai ser um trabalho com muito potencial. Eu acredito que pode sim chegar na frente do Corinthians, porque tem mais peças, inclusive, que os corintianos. Concordo com você. São Paulo, o Diniz é um trabalho muito bem nas peças que o time alvinegro de São Paulo, acho que o Diniz está tendo um trabalho melhor por conta realmente da qualidade do elenco. Então, São Paulo em sexto também. Em quinto, no meu, boto o Grêmio com potencial de brigar pelo título, mas que eu acho que, como eu disse no durante, não vai ser dessa vez, eu acho que pra mim, de novo. Sei lá, eu acho que eu vou ter uma mudança aqui também. Eu acho que eu vou concordar com os seus dois agora. Apesar de eu ter colocado o Grêmio como um dos ali pelo título, acho que eu vou fazer uma mudança, apesar nisso, considerando que do quinto ao primeiro vai ter briga pelo título, acho que coloco também o Grêmio em quarto, assim como você, o Internacional. Show. Exatamente, a gente ficou com o Inter em quarto. Mas aqui em terceiro, eu vou mudar. Eu vou colocar o Palmeiras em terceiro e o Atlético Mineiro em segundo. Porque, Concordo bom, plenamente. o Palmeiras, ele não tem mostrado o futebol incrível, assim. Eu acho que vai ser complicado se ele não melhorar. Acredito que vai melhorar, porque é o Luxemburgo, como a gente falou. Mas o Uhum. Atlético já começou muito bem, vencendo o Flamengo, vencendo o Corinthians, então acho que o Atlético vem mais forte. E claro, primeiro, a gente concorda que é o Flamengo. A gente concorda realmente. Esse top 3 aí, a gente concorda plenamente com você. O terceiro como Palmeiras e o segundo como Galo. O Galo na frente do Palmeiras pelo motivo que eu te falei. O Galo tá sem competição, só tá com o Brasileirão, então eles têm mais chance, como eu falei já. Isso, tem isso. Eles até podem realmente vir a ganhar, ao meu ver, por conta dessa questão de só ter essa competição e ter elenco para competição. E o primeiro Flamengo, apesar de, né, inclusive contar a história, o Flamengo que hoje se encontra na lanterna, né? A gente faz uma mudança de conta aqui com o Flamengo. Ué. Hoje o Flamengo é o último, a gente fala que, dá nosso palpite aqui, que o Flamengo vai terminar em primeiro ganhando, o, sendo bicampeão brasileiro. E é pelos mesmos motivos que a gente falou, o Flamengo tem elenco, o trabalho do América está começando, tem que ver, e a gente vai fazendo as coisas, mesmo com a saída do Rafinha, vai contratar alguém à altura. O Marco Braz é um ótimo dirigente, realmente, um ótimo dirigente de futebol. Então, acho que o vice de futebol, né? Perdão, é um ótimo vice de futebol. Então, ele sabe bem o que está fazendo. Acho que ele consegue pegar muito bem jogadores. Então, acho que sim, Flamengo campeão. Show. Então é isso. Ó, ainda dou uma palpite aqui, ó, ainda dou uma de manginar aqui, ó. O Flamengo vai ser campeão 1 a 2 pontos à frente do Galo. Coisa de ser última Que isso. rodada. Eu torço para que não aconteça. Mas realmente é forte. Então é isso, Luca. Vamos ficar por aqui. Terminamos o episódio. Terminamos. Minha mãe no primeiro episódio falou, quando ela ouviu, né? Ela falou muito que eu tenho que corrigir os erros portugueses, que eu tenho mania de, quando tá conversando com um amigo, eu não ligo muito para português, mas tá certo. É isso, cara. Você quer falar? Se despeça aí do pessoal.
Galera, é isso. Muito obrigado pela paciência, pela presença e paciência de vocês aqui. Qualquer coisa, o Gabriel tinha me perguntado se eu queria divulgar algo, mas eu acho que eu vou divulgar mesmo. Eu falei que não. Qualquer dúvida que vocês tenham a ver, que eles quiserem falar, o meu Instagram é Luca Correia 9, tudo junto. Só mandar mensagem, a gente vai responder, a gente vai conversar. Estamos trabalhando em vendo se talvez a gente cria um DVJ ou alguma coisa, mas isso são planos mais para frente, estamos indo com calma também. Muito obrigado a todos. Se vocês discordaram da gente, então vamos conversar, vamos debater aqui. Quem sabe você não está em um próximo podcast com a gente aqui dando suas opiniões, né? Exatamente isso aí. Então é isso. Vou me despedindo por aqui. Pessoal, se vocês quiserem me seguir agora no Twitter, é GabrielOC do 1287, arroba, né? Que eu comecei agora a postar as coisas lá, nunca tinha mexido, comecei agora. Mas é isso. Muito obrigado a todos que ficaram por aqui. Tamo junto. É nóis.